Bom, antes da gente seguir aqui para os assuntos nacionais, só uma correção irrelevante aqui diante do tamanho da tragédia, mas São Paulo-Vitória, a gente está falando aqui de uma viagem de mais de 900 quilômetros, então fiquemos com São Paulo-BH, que vai dar coisa de 600 quilômetros. É uma distância mais parecida com aquela da cidade que estava o nosso entrevistado em relação ao epicentro do terremoto. A Bianca está conosco? Parece que voltou a conexão com a Bianca Lundberg. Ela é médica, é brasileira, né? E tava com o marido em Marrakech no momento do terremoto. É isso, Bianca? Você nos ouve? Bom dia. Bom dia, escuto. Com alguma dificuldade, mas eu escuto sim. Bianca, como é que foi a sua Bom, nós experiência? estávamos sim Bom, a gente está agora com um delay bastante Então, grande. nós estávamos. Eu vou continuar falando aqui para que a gente não fique com papo de maluco. O atraso é bastante grande em relação ao tempo que a nossa voz demora para chegar até a Índia. Então eu vou repetir a pergunta. Ô, Bianca, você está em deslocamento de onde para onde? E como é que foi a sua experiência durante o terremoto? Como é que você sentiu esse abalo? Ok, nós estamos indo de Marrakech para Ouarzazate, que também foi um lugar que foi atingido pelo terremoto. Nós estávamos tentando adormecer no quarto já do hotel. Vocês estão ouvindo? Sim, sim, a gente te ouve. Tem um pequeno atraso, mas a gente E, está te escutando. ok. E aí nós sentimos algo como se fosse uma britadeira no prédio inteiro. Em 2 segundos, não sabemos o que era, mas no terceiro segundo já levantei, é terremoto. Tentamos nos esconder debaixo de móveis, mas os móveis eram muito baixos, então a gente não conseguiu. E aí nós fomos para um batente de uma porta, que é o que a gente costuma escutar, porque nós nunca tínhamos participado de um terremoto. E então ficamos lá pelos segundos, que eu não sei quantos foram, pareciam minutos, até diminuir um pouco o tremor, que foi muito forte. O hotel era grande, o hotel tremeu inteiro. E assim que diminuiu o tremor, nós conseguimos só pegar os passaportes e colocar um tênis e já descer de escada. Nós estávamos no segundo andar e descemos com muita poeira, muita fumaça, muita gente emocionada. E em todos os hotéis. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim, a gente escuta bem, Bianca. Ok. Então, na maioria dos hotéis, né, são os riads, né, em Marrakech, que são os pátios, né, então são prédios com um pátio no meio, que é vazado. Então, todos os hóspedes foram para essa região do pátio, e lá nós ficamos até mais ou menos às 7 horas da manhã daqui, que foi umas 3 da manhã daí. Nós não foi permitido pegar mais nada nos quartos, não subimos mais nada, ficamos na beira ali, estenderam toalhas e colchonetes, e muita gente emocionada, principalmente nós que nunca tínhamos passado por isso, né? E foi assustador, assustador. Nós chegamos a sair, né, do hotel para olhar a rua, muita confusão, muitos carros danificados com coisas que caíram. E dentro do próprio hotel, muitas paredes rachadas, vasos, copos, pratos, muitas coisas caídas, né? E ficamos, então, mais ou menos da hora que aconteceu, que eu acho que foi por volta das 11, não sei direito, até umas 4 da manhã, né? 11 daqui até umas 7, então foram umas 8 horas no total, no mesmo local, aguardando uma autorização para pegar o resto das coisas, né? E poder sair do local, né? Do ambiente. Mas foi difícil. O Bi- hotel, pois não. Bianca, você
tá aí de viagem a lazer, você mora na região, quando é que você tinha chegado por aí? E agora para onde vocês estão indo, né? Porque você falou que em um primeiro momento saiu só com a roupa do corpo e com o passaporte. Depois essa apreensão para tentar retornar e pegar as bagagens, né? Qual que é a orientação agora e como que é a sua experiência no país? Quando é que vocês tinham chegado? Eu não sei se é a sua primeira visita ou se você já estava há mais tempo. Não, é a minha primeira visita, nossa primeira visita aqui no Marrocos. Nós chegamos ontem mesmo, pegamos conexão via Lisboa e chegamos ontem, tivemos uma tarde e um começo de noite maravilhosos, tudo ótimo, e estávamos já prontos para dormir mesmo e seguir viagem hoje, que na verdade teve que ir para um pouco mais tarde, né? Nós íamos sair mais cedo porque realmente não tínhamos condição de estrutura mesmo, né? Estrada e coisas bloqueadas, ruas ainda estão bloqueadas. E tá sendo assim, agora, no momento, nós estamos indo de Marrakech para Ouarzazate, que é um lugar que também foi atingido, mas saindo da cidade, como é mais precário mesmo, não tem prédio, né? Área rural, não tem tanta dificuldade mais. Na própria cidade, as pessoas, né, que são os moradores, né, saíram das casas, abandonaram as casas, então ainda tem muita gente nas ruas, nos campos nas quadras públicas, nos canteiros, famílias inteiras, né, esperando novos tremores, né, que falaram que poderiam ter novos abalos menores. Então, por enquanto, não teve mais nada, mas o pessoal, assim, daqui ainda está esperando. O pessoal de Marrakech ainda está bem apreensivo. E eu ia perguntar exatamente sobre Marrakech, sobre a cidade, né? Porque o epicentro não foi exatamente nessa cidade que é super turística. Você falou de carros danificados, mas e a estrutura dos prédios? Como é que estavam as ruas? Havia concreto no chão? Como é que ficou a cidade de Marrakech, especialmente aquele centro mais visitado pelos turistas? Isso, exatamente onde eu estava, né, onde eu e meu marido estávamos. O centro ficou danificado, sim, porque parte dos edifícios, os edifícios não são tão grandes, né? Porque não podem ser por uma medida religiosa. Então, algumas partes, alguns edifícios caíram, alguns muros caíram em cima de carros e muita coisa de debris na rua mesmo, sabe? Muita rua bloqueada, o trânsito muito difícil. Então, ainda vai um tempinho ainda para aquela área mais turística de Marrakech se recuperar. Mas, assim, E a estrada tá livre, Bianca? Você encontrou algum tipo de bloqueio nas estradas? Porque a gente falava aqui agora que havia uma força-tarefa de limpeza das estradas para que as ambulâncias pudessem circular até as áreas mais remotas. Sim, isso houve mais cedo, houve essa dificuldade de conseguir chegar aonde foi o epicentro do terremoto, né? Entre 60 e 70 quilômetros de Marrakech. Isso houve Começou realmente. eu já vou agradecer aqui a Bianca, a voz dela começou a ficar bastante picotada. A gente teve um problema na conexão. A Bianca Lundberg é médica, tinha acabado de chegar ao Marrocos, uma viagem de turismo, e já enfrentou essa situação dramática com o marido. Felizmente, os dois estão bem, e a gente está falando aqui de danos apenas estruturais. Valeu, a Bianca. A gente vai voltar ao assunto daqui a pouquinho. Seguimos o noticiário com as notícias aqui do Brasil.